Ação inicial da proponente deste evento, vereadora Yara Bernardes. Boa noite a todos e a todas. Queria cumprimentar toda a mesa. Pessoas aqui de relevância não só no NUCAB, mas em toda a luta da presença dos povos africanos aqui na nossa terra. Acho que foi uma grande iniciativa da nossa primeira universidade em Sorocaba, porque é a tarefa da universidade fazer pesquisas e que tenha havido esta abertura para esse tipo de trabalho. Muito importante, Ana Maria, que a gente tanto viu há tantos anos nessa luta, como tantas pessoas aqui. Estudo hoje, eu gosto muito desta área, procurei sempre participar aqui em Sorocaba, nas atividades da cultura afro, no próprio 28 de setembro, que também é um espaço cultural histórico aqui na nossa cidade. Fui escolhida, eu acho que para mim foi uma honra como deputada federal, na Câmara e na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e na Comissão de Educação, quando nós discutimos a lei de cotas, ter sido escolhida pelo Frei Davi e todo o movimento negro que fazia pressão e discussão dentro do Congresso Nacional para que nós tivéssemos a lei de cotas, e ainda eles me escolheram para que eu fosse a relatora. Foi muito engraçado, eu me lembro, assim, porque tinha vários deputados, inclusive deputados negros, que queriam fazer a relatoria. Aí Frei Davi, da Fundação Palmares, não, eu quero ali a Branquinha. Nós queremos que a Branquinha faça a relatoria, ela luta junto com a gente e ninguém vai poder dizer que ela tem algum interesse pessoal nesse projeto de lei. E para mim foi uma grande honra ser a relatora da política de cotas na Câmara dos Deputados, depois aprovada no Senado do Congresso e sancionada pelo presidente Lula. E foi assim, acho que é um marco na história da educação brasileira, a presença dos povos, todas as etnias negras e dos povos indígenas nas universidades públicas. Isso representou, acho que, um avanço fantástico, e com essa história terrível que nós tivemos da educação brasileira, que só em 2006, com a lei do Fundeb, que nós pudemos garantir para todos. Também fui a relatora do Fundeb, o fundo que financia a educação básica, que de fato garantiu o financiamento da educação para todos. O Brasil tem uma história assim de rejeição a esse tema de oferecer uma educação para todos. Em 1930, Anísio Teixeira já defendia no Manifesto dos Pioneiros que o Brasil deveria ter uma legislação e o financiamento da educação básica para todos os brasileiros, como tantos outros países do mundo que se adiantaram a nós e se adiantaram na América Latina, de oferecer estrutura, professores, recursos para garantir a educação básica para todos os povos. E no Brasil, isso, década de 60, 40% dos brasileiros eram analfabetos. E a população negra, por muito tempo, inclusive por leis, foi alijada da possibilidade de estudar, proibida de estudar. Então, como é que nós poderíamos não ter, por exemplo, uma política de cotas, como outros países fizeram, para pagarmos essa dívida histórica que nós temos com boa parte dos brasileiros e a população negra no Brasil? Por isso, essa honra que eu tive de ser a relatora dessa política de cotas, que foi um avanço assim, fantástico para garantir nas nossas universidades, onde nós vimos classes inteiras de alunos brancos, sem a presença da população negra no ensino universitário. A nossa Universidade Federal aqui hoje foi uma das primeiras, a Universidade Federal de São Carlos, que adotou a política de cotas para negros e indígenas, e isso fez uma diferença muito grande na universidade e no dia a dia dos brasileiros. Eu vejo que a população brasileira hoje
e as desigualdades imensas que nós temos no nosso país vêm desta questão de não se admitir os mais de 300 anos da escravidão, dos mais de 300 anos que a população negra foi alijada dos seus direitos, como se, com a Lei Áurea, a escravidão tivesse acabado no Brasil. O racismo que está introjetado na cultura dos brasileiros, que nós precisamos combater. Então, vejo que um núcleo como esse do NUCAB fez essa tarefa em Sorocaba. E a universidade abriu esse espaço para isso. E tem muita coisa ainda, porque pessoas como eu, da minha geração, aprendemos conceitos absolutamente errados. Como é que se diz? Discricionários. Da presença da população negra no Brasil, como nos ensinaram na escola. Como nos ensinaram. Eu me lembro da maneira como nós fomos ensinados o que a presença da população negra, como elas vieram para cá. E nunca foi nos ensinado de fato o que foi de fato a escravidão, os horrores, os impedimentos, as discriminações que, aliás, continuam até hoje. Por isso, acho muito importante nós fazermos essa sessão solene e referendarmos aqui na Câmara Municipal, que é de representação da população sorocabana, a existência dos 40 anos do NUCAB, que faz esses estudos, que contribuiu na educação sorocabana para que nós tenhamos a verdadeira história das etnias negras aqui no nosso país. E muito tem que se fazer ainda para que o brasileiro tome conhecimento de tudo que foi. Muitas vezes a gente vê, quando da comemoração da assinatura da Lei Áurea, se fala da presença dos negros no Brasil, de quanto contribuíram com a nossa cultura. Pouco se fala do como o que o Brasil é hoje foi pela presença dos negros aqui, do trabalho, do esforço, do sofrimento. Faz parte da formação do nosso país, a mão de obra barata que veio para cá, como em outros países. Então, isso é uma história que tem que ser contada da maneira de fato como foi. Não como muitas vezes tentam nos, como é que se diz, amenizar o que foi a presença dos povos africanos aqui do Brasil, da maneira que vieram, por que vieram, e como a escravidão por mais de 300 anos marcou a história do nosso país e a cultura do povo brasileiro. E todas as manifestações de discriminação e racismo que nós temos que combater de todas as formas ainda. Então, eu fico muito assim sensibilizada com essa questão e parabenizando mesmo aqueles que fundaram o NUCAB, que tiveram essa iniciativa de fazer esse estudo na nossa universidade. A Câmara Municipal de Sorocaba fez uma homenagem a um dos fundadores que eu conheci, que era da minha casa, amigo da minha família, do meu pai, que era Jorge Narciso de Matos. Frequentava a minha casa, a cidade toda conheceu, uma pessoa simpaticíssima, querida por todos e que teve grande papel nessa história do NUCAB. A biblioteca da Câmara Municipal de Sorocaba traz o nome do professor Jorge Narciso de Matos, sociólogo, linguista, mestre em desenvolvimento e planejamento regional. Professor Jorge, intelectual de grande importância para a cultura afro-brasileira, foi docente da Uniso, ministrando aulas como professor titular da História da África. De forte atuação no campo social, foi membro do Conselho Municipal de Educação e Cultura de Sorocaba, membro da Academia Sorocabana de Letras, diretor do Instituto Brasileiro de Estudos Africanistas, presidente do Conselho Consultivo da Sociedade 28 de Setembro, fundador do Instituto de Cultura Afro-Brasileira, que deu origem ao NUCAB, e também foi coordenador. O professor Jorge teve uma trajetória de intensa luta pela inclusão dos negros na sociedade, buscando alternativas de melhores condições de estudo e de emprego, atuando diuturnamente no combate ao preconceito racial.
Esta figura de grande relevância no cenário cultural e acadêmico do nosso legislativo rende as suas homenagens, rendemos hoje. E hoje celebramos também a sua memória por meio dessa sessão solene de comemoração dos 40 anos da NUCAB, uma de suas mais relevantes idealizações. Eu queria ler aqui também um trecho de um texto do professor brasileiro e congolês Kabengele Munanga, doutor em antropologia da USP, que responde com relação à escravatura no Brasil e os seus 130 anos depois da sua abolição. Eu responderia que esse lugar entrou no processo afirmativo de sua construção somente a partir dos últimos 20 anos no máximo. Se depois da assinatura da Lei Áurea, em 13 de maio de 1888, o Brasil oficial tivesse desde já iniciado o processo de inclusão dos ex-escravizados africanos e seus descendentes no mundo livre e no mercado de trabalho capitalista nascente no Brasil, a situação do negro de hoje seria certamente diferente em termos de inclusão social. Nada foi feito, pois o negro liberto foi abandonado à sua própria sorte, e as desigualdades herdadas da escravidão se aprofundaram diante de um racismo sui generis encoberto pela ideologia da democracia racial, que tantos querem afirmar ainda no Brasil. Trata-se de um quadro de desigualdades raciais acumuladas nos últimos mais de 300 anos, que nenhuma política seria capaz de aniquilar em apenas 2 ou 3 décadas de experiência de políticas afirmativas. Por isso, a invisibilidade do negro, ou melhor, a sua subrepresentação em diversos setores da vida nacional, que exigem comando e responsabilidade vinculados a uma formação superior, ou universitária e técnica de boa qualidade, ainda é patente. Então, achei que essa história, esta frase do professor brasileiro Kabengele Munanga é bem realista com relação aos mais de 300 anos de escravidão e a situação real do negro ainda na nossa sociedade. E as políticas afirmativas que são absolutamente recentes no nosso país e que ainda a gente encontra muita rejeição. É tão comum a gente ouvir ainda as pessoas, não precisamos de cotas. Como falam também que não precisamos de cota para mulheres, não precisamos de cotas para negros, não precisamos de nada para determinados setores que ficaram absolutamente afastados das políticas públicas, dos espaços de poder, da possibilidade de estudar e de ascender na sociedade. Então, aqui, rendo minhas homenagens hoje. Esta Câmara rende as homenagens ao NUCAB por sua história, sua trajetória e a importância que trouxe para esses estudos e pesquisas aqui na cidade de Sorocaba, com certeza, e de importância em todo o Brasil. Muito obrigada da presença de vocês e da existência do NUCAB. Obrigada.